coisa que preciso corrigir a matéria. O processo que está em julgamento não tem nada de descriminalização de droga. Isso é conversa fiada, isso é pura fake news. A matéria, ela derrapa de maneira muito ruim. O processo que está em julgamento trata do julgamento do artigo 28 da Lei 11.343. Ali no artigo 28 está dito que aquele que for pego transportando, né, para consumo próprio, nesse artigo diz isso, né, a pena dele é o quê? É prestar serviço comunitário, levar uma advertência sobre o prejuízo das drogas, ou, na pior das hipóteses, esse sujeito ele vai ser condenado a serviço comunitário. Não, serviço comunitário não. Tá, mas isso é pela quantidade? Por causa da quantidade? Não é que está por porta. Peraí, isso aqui não. O que está dito no artigo 28, Cícero, é o seguinte, né, que quem estiver portando, transportando, aí está dito, para consumo próprio, sofrerá as seguintes penas. Né? A pena primeira é uma advertência sobre o prejuízo das drogas. A segunda pena, serviço comunitário. E a terceira pena, ser submetido a um tratamento educativo sobre as drogas. Ou seja, não existe na lei pena para quem faz o porte da droga. Então, assim, já está desencarcerado essa questão do porte de droga. Então, não existe isso de descriminalizar. A questão é outra. O que o Supremo pegou, e o ministro Alexandre de Moraes é muito feliz no voto dele? Ele diz o seguinte, com essas características que a lei dá, o que está acontecendo hoje é o seguinte, se você é negro, se você é jovem e você é analfabeto, se você tiver 20 gramas de maconha portando ela, você é enquadrado como traficante e pode pegar 20 anos de cadeia. Se você é branco, tem 40 anos e tem nível superior, e você for pego com algo em torno de 60 gramas de maconha, você é enquadrado como usuário e você não vai para a cadeia. A discussão é essa, não existe descriminalização. A questão aqui é dizer o seguinte, por que é uma disparidade tão grande, né, entre um e outro, quando a lei é a mesma? É da aplicação da lei, ninguém está falando de criminalizar o porte da droga, o uso de pequena quantidade de droga, qualquer que seja ela. Mas eu vi uma parte do voto do Alexandre de Moraes, ele pontuando isso, essa questão de 50 gramas, 60 gramas. Tá, porque no Uruguai, por exemplo, se eu não estou enganado, o porte que foi liberado lá é 40 gramas. O que assusta é que você tem, por exemplo, um jovem negro, né, que for pego com 20 gramas, ele pode pegar até 20 anos de cadeia. Né? Jovem, negro e analfabeto. Enquanto o branco, né, com um nível superior, com 40 anos, com 3 vezes mais droga... Mas aí é um preconceito da própria lei. Não, mas esse é o problema. Mas essa é a discussão do STF, entendeu? Ora, se é 20, é 20. Se é 60, é 60. Não tem discussão de descriminalizar. A discussão que está sendo feita no STF é sobre uma equalização de uma lei que existe há 17 anos. Porque o porte para uso da droga, ele foi, não é que ele foi descriminalizado, continua crime, mas não tem pena de cadeia, ninguém puxa cana por isso. E por que isso acontece? E aí é importante falar da matéria. Por que um jovem negro, ele com 3 vezes menos uso de droga, ele vai ser condenado como traficante e um branco não? A própria matéria é autoelucidativa. Você viu 2 vezes na matéria, quando se falou em uso de droga, colocaram a imagem de um homem negro fumando um cigarro. Essa matéria ela é de um racismo estrutural fantástico. Ela é autosimplificativa. O telespectador viu. As 2 vezes que a repórter disse, porque vamos não sei o que, da droga, aparece um jovem negro fumando um cigarro. Não sabe nem se é droga aquilo. Mas na hora de ilustrar o uso de droga ilegal por alguém, ilustra exatamente com um homem negro fumando. Isso é um absurdo. É por isso, essas coisas, na verdade, o pano de fundo de discussão no Supremo Tribunal Federal. Não tem nada a ver com droga. Eu acho, Cícero, que merecia um pedido de desculpa à comunidade negra pela forma como essa matéria foi editada. E isso espelha, não estou dizendo aqui que quem editou é racista ou que existe... Não, é o contrário. Estou dizendo aqui que existe um racismo estrutural e que ele se apresenta para um juiz, para o delegado, como se apresentou agora na reportagem que foi apresentada para os telespectadores. Chico. A lei diz realmente, concordo com o juiz, existe a lei. Tá? A lei ela fala sobre 20 gramas, né? Que você... Não tem quantidade na lei, Chico. Não tem quantidade. Esse é o problema, não tem quantidade na lei. O que o Supremo está querendo colocar é estabelecer um padrão mínimo que não seja 20 para um e 60 para outro, é isso. Mas pelo menos o que eu já ouvi algumas pessoas falando,
é que, como não tem quantidade, ele se baseia em torno de 20 gramas, que se entende que seria o consumo e não o traficante, né? Mas quando nós vemos aí, como agora recentemente, o cara com 20 gramas, mesmo sendo a pessoa que, como o Ramo falou, negra, não vai pegar 20 anos de cadeia nunca. Sabe por quê? Agora, recentemente, a pessoa foi pego com 500 quilos de cocaína e foram tornados realmente e liberaram. Você viu, quando agora recentemente o STF liberou aviões, helicópteros dos traficantes. Você vê lá atrás, quando o ministro do STF liberou aquele narcotraficante a sair pela porta da frente, depois, quando viram que o cara ia fugir, tentaram reverter a prisão, até hoje não encontraram. Então, de fato, o STF é muito dúbio, tá? Era e é a Suprema Corte que tem que tomar as definições, esclarecimento da lei, como é o caso dessa, mas é aí que a população fica preocupada como vão decidir, porque tem um que acha que é 20 gramas, outro acha que é 40, outro já quer levar para 60, enfim, e não se busca a raiz, tá? Não se defende realmente os grandes traficantes, que quando a gente vê essas pessoas sendo beneficiadas por leis, pelo nosso magistrado, como foi o caso Estrezito que eu falei agora, recente, tá? E criminalizando aquelas pessoas, que os consumidores, e eu sempre defendo que nós temos que atacar a raiz, mas isso é normal, infelizmente, tá, da esquerda tomar essas definições, igual eles mentem, quando tentam dizer que a gasolina é R$7. A promessa é R$4 do seu presidente. R$4, não é R$7. Um minuto. Eu vou aproveitar, vou ser bem simples. Eu vou até concordar com uma parte da fala do Chico, e aí eu não vou nem também trazer mais informações, porque o Cujuí já foi muito feliz, mas eu vou trazer alguns dados para você, Chico, para você visualizar do que está sendo trago de discussão. Dados de 2020. Pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, só para você ter uma noção. Em 2020, eram 755 mil pessoas presas, certo? Desses 755 mil pessoas, 185 mil eram presas com algo relacionado a drogas. Não, algo relacionado a drogas. Beleza? Desses 185 mil pessoas relacionadas a drogas, 131 mil pessoas, ou seja, 70% desse total, tinham sido presos por pequenos delitos, por pequena quantidade. Essa pequena quantidade, para você ter um número, a gente está falando de algo em torno de 15 gramas. 130 mil pessoas. Agora, para você entender onde é que o Cujuí foi muito feliz em falar sobre o racismo estrutural, que é isso que está sendo basicamente discutido hoje. 70% das pessoas presas eram negras. 70%. Concordo realmente contigo. E aí eu vou te falar um outro dado que ainda é mais absurdo ainda. Mais absurdo. Desses 130 mil pessoas, 17 mil eram mulheres. Dessas 17 mil mulheres, pasmem para vocês verem, 84% dessas mulheres que estavam presas eram negras e elas foram presas por posses de 15 gramas. Então, quando a gente fala de combater, e o Cujuí foi muito feliz, é justamente isso. A gente está tentando ter um balizador, não é descriminalizar algo que já está descriminalizado. É um balizador para dizer, olha, um exemplo crasso aqui, você, mulher branca, você está com 60 gramas. Não, mas foi um crime, cometeu um erro. Opa, você, mulher negra, está com 5. Não, isso é tráfico. Isso é que está sendo discutido, entendeu? Muito bem. Um minuto, Sofia. Primeiro que o STF tem que parar de legislar, né? E só interpretar e cuidar da Constituição e julgar em alguns casos, e ele está novamente legislando. Ele não tem que dizer quantas gramas. Se vai dizer quantas gramas é o porte, que se coloque na lei, que vá para dentro do Congresso e que seja resolvido isso lá dentro. E, professor, quando se fala, e Chico também, eu não creio que aqui o assunto seja quantos tem preso, quantos deixam de ser presos, é mais preso, mais preto, ou mais branco, ou mais alaranjado, ou mais homem, ou mais mulher. Não é isso. Não é que a gente tem que liberar porque estão prendendo mais os negros com porte. É que tem que prender também os outros, quem quer que seja, que estejam também portando a droga, porque se tem o traficante é porque tem o viciado. E se tem o viciado é porque tem o traficante, é por isso que nós temos o crime organizado no Brasil. Então nós não temos que flexibilizar porque tem uma classe que é mais punida e a outra que é menos punida. Que se puna todas por igual.
e não se flexibilize a maioria, porque há uma minoria que está sendo privilegiada quando há uma abordagem. É absurdo isso. Mas aqui tá, a lógica do julgamento é essa. É você estabelecer um critério igual para que o sujeito for branco preso... uniformizar a quantidade. Uniformizar a quantidade. É 50 gramas. Esse levantamento, Chico, não é uma invenção. Eles pegaram julgamentos no judiciário brasileiro e na mediana está dando isso. Então não se admite num país republicano e democrático que a mesma pessoa, né, cometeu o mesmo delito, comparada por características físicas ou grau de instrução, posição social, ela acaba tendo uma condenação que pode levar a 20 anos de cadeia, e a outra pega no máximo uma punição de participar de um curso instrutivo. É disso que está se tratando lá. E aí não tem muito como. bem, não Isso é real. mais.